Papai foi o primeiro. Não existia homem usando calça de lycra e sapatilha. Não, todo mundo falava. E o papai era lindo, parecia o José Loreto, aquele ator. Ele era a cara do José Loreto. Ele era meio andrógeno até. E ele era lindo. O Pepeu não era andrógeno? Ele era bem masculino, só que ele botava umas roupas de lantejoula, umas túnicas com sapatilha, ia pro Chacrinha cantar Ser um Homem Feminino. Não fere meu lado masculino. Se Deus é menina aí, teve matéria na Globo a Organização dos Machistas do Brasil quebrando o vinil em praça pública. Fazendo um protesto dos machistas do Brasil. Existia isso? Tinha. Meu Deus. E eram os machistas ou machões, não sei se eram machistas ou machões, era alguma coisa desse tipo. Eu posso estar falando bobagem, porque era muito criança. Mas era tipo a Associação dos Machões ou Machistas, não me lembro. Mas eu sei que foi notícia na Globo que eles quebraram o vinil em praça pública como um protesto. Contra o Pepeu. Porque era como se eles estivessem menino e menina indo contra a masculinidade. E é engraçado que ali era uma mensagem, se você ver a profundo, era o ânimos, a ânima, esse lado das virtudes do masculino, do feminino e tudo mais. Mas é pra galera, às vezes, perceber que, às vezes, quem tá, tipo, nessa geração, sei lá, que nasceu de 2000 pra cá, acha que a inclusão ou diferença surgiu agora. Não, porque a gente tinha... a gente tinha Pepeu e Baby cantando isso. A gente tinha Clodovil apresentando um programa de televisão. Só que não tinha agenda woke naquela época. Pois é, mas que eu tô falando... Mas, não era uma coisa mais pro lado bizarrice, não. Não, mas o woke é a forçação de você aceitar o bizarro pelo bizarro. E não pela competência. Não era isso, não era uma coisa verdadeira. Acabamos de falar, Pepeu... um dos melhores guitarristas do mundo. Isso. O woke hoje não era uma coisa verdadeira, como a gente via. Não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Imposto. Naquela época, o que a gente via neles, uma coisa de uma mensagem pura. E que eu posso chegar lá. Isso. Pô, o Clodovil era um gay assumido. Isso. E era um dos melhores ou mais polêmicos apresentadores. E o Jô? O Jô obeso, entendeu? Não tinha gordofobia. E Ilza Carla. Isso, Ilza Carla. Você tá entendendo? Quer dizer... E várias outras. Tinha aquelas Jimenez que fazia do Sai de Baixo, que era gordinha. Tinha várias outras. Mas assim, o que eu acho interessante... Glória Maria, uma negra, uma das grandes. Então não era... Às vezes a pessoa fala... Lembra do Clube do Bolinha? Nossa, Deus. E aí tinha lá o show das travestis e tal. Então tinha a pluralidade. Não, agora volta na música. Volta nessa música. Vamos na música. Ser o homem feminino. Essa música, eu era uma criança nessa época, mas era uma pré-adolescente. Então eu me lembro bem. Me lembro bem deles fazendo essa música. Uma música entre eles dois, né? Eles são autores. Meu pai e minha mãe são autores dessa música. E eu me lembro que a mensagem que eles queriam passar, me lembro claramente disso, tanto que eu fiquei super magoada, era uma pré-adolescente, fiquei super magoada quando eu soube que as pessoas estavam interpretando como se ele fosse gay e estivesse falando que ele era gay ou bissexual. Meu pai nunca foi gay nem bissexual, meu pai é super hétero. E meu pai tinha essa coisa de ser um cara sensível, ele sempre foi muito sensível. Meu pai é um cara tão diferente que meu pai, até pouco tempo atrás, não sei se ele ainda tem, ele tinha uma coleção de bicho de pelúcia. Mas mais de 1000. E a gente chegava na casa dele e falava, pai, por que você tem uma coleção de bicho de pelúcia? E ele ria e falava, porque eu não tive infância. Eu amo bicho de pelúcia. Cara, e ele queria. E ele é muito engraçado. Meu pai é muito engraçado. Meu pai é uma comédia, ele é super engraçado. Meu pai uma vez bateu, ele é flamenguista roxo, né? Então uma vez bateu uma aposta com os amigos, se o Flamengo perdesse, ele ia andar por X minutos com um calção arriado, com a bunda de fora no calçadão de Ipanema. E o Flamengo perdeu e ele andou. Ele é muito comédia. O papai é muito comédia. Meu papai é uma pessoa que ele prende o cabelo, prende a piranha de flor da mulher. Com a piranha de flor. E sai, pega o carro, vai com a piranha de flor comprar água, comida. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então ele sempre foi um cara muito sensível, muito livre nesse sentido. Ele nunca foi um cara que precisava provar a masculinidade dele, mas só que ele sempre foi muito hétero. Então era um tipo de identidade muito segura de si. Eles estavam falando sobre isso. Ser um homem feminino não fere meu lado masculino. Eu posso ser um cara sensível. Sim. Posso botar uma túnica de lantejoula, não quer dizer que eu esteja querendo ter relação com um homem. Sim. A mensagem era, cara, você pode ser um cara sensível, você não precisa ser um cara bruto pra ser macho. E não precisa impor. E não precisa impor. Ou seja, ali a mensagem era verdadeira.
Ali a mensagem era de liberdade verdadeira. Cara, eu gosto de usar piranha de flor na cabeça quando eu tô com preguiça, que eu não acho nada, eu prendo. E isso não muda a minha masculinidade. Hoje, o que a gente vê é uma imposição de... Por trás dessa coisa da agenda da roupa unissex, sempre tem ou homossexualidade ou bissexualidade, uma mexida na sua sexualidade, nas suas vontades, uma imposição de que isso é o certo, isso é o errado. A desconstrução do hétero, a desconstrução do homem, do macho. E aí, na realidade não precisaria. Na realidade é você ser do seu gênero, mas entender que você pode ter características do outro gênero. Sim. Pegando o melhor que o outro tem. Sim. Você entendeu? Isso não tem nada a ver, como a gente falou, com sexualidade ou com sensualidade e tudo mais. E transitar no universo do masculino e do feminino não quer dizer... Eu não estou falando da parte sexual. Exato. Né? Eu estou falando da parte assim, a moda, o convívio, seja lá o que for. A cultura, a mentalidade, às vezes... As diferenças. A diferença, por exemplo, né? Um homem que a mulher teve um bebê, né? Ele não precisa, para ser homem, ter que ser o cara que está sempre trabalhando no escritório e a mulher só cuidando do bebê. Boa. O cara pode ser um cara que vira à noite também cuidando do bebê com ela, e isso faz dele tão homem quanto. Os arquétipos, pegar os arquétipos e não ter problema. Olha, isso aqui é tão arquetípico do feminino, isso aqui é tão arquetípico do masculino, e não tem problema de você ter... Transitou, né? É isso aí, nos universos. Entendeu? Mas eles dois tinham essa pureza, minha mãe e meu pai. Eles sempre tiveram esse jeito, assim, de ver as coisas. Eles não tinham a maldade naquela época. Eles realmente quiseram fazer uma letra poética. Era uma coisa bem revolucionária, do tipo, cara, você não precisa ser bruto. Era uma coisa bem revolucionária. É isso aí, você não precisa... A mensagem era verdadeira. É. E muita gente interpretou. Ah, Pepeu? Acho que corta dos dois lados. Mas aí a gente até entende agora que era o quê? Era o tal do criar polêmica para vender, seja lá o que for. Para vender jornal, para vender revista, para vender um monte de coisa. Para a coisa ficar em alta, né? E batendo ali. E ele nunca teve nada de gay, né? Eu acho assim... que se os homens acharam que ele era gay, os homens se arrependeram amargamente, porque o papai papai era super mulherengo nessa época, quando ele era novo. Então, você imagina o cara que achou que ele era gay, dá um mole, ele paquerava a mulher do cara, achando que ele é gay. Jacques Leclerc, né? Lembra? Lembra do Jacques Leclerc? Meu amor. Na realidade, não era ele pegava a mulher toda. Não era o caso do meu pai, mas ele era um cara bonito, interessante, charmoso, as mulheres ficavam todas loucas. Ele é grandão, né? Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.